Fala, gente, tudo tranquilo? Leis Costa aqui com vocês para mais um Recalculando a Rota, e hoje eu quero pensar um pouquinho sobre as pessoas vão desacreditar de você. E isso é fato. As pessoas vão desacreditar de nós quando nós nos propormos a fazer alguma coisa, quando para elas aquilo que a gente for fazer é maior do que elas veem em nós, e elas vão desacreditar. E eu quero começar ilustrando a respeito de uma história que é muito conhecida, mas poucas pessoas conhecem com profundidade. Todos nós já ouvimos falar da história de Davi e Golias, de que um pequeno venceu o gigante. E essa história, ela relata a história exatamente de um menino franzino que, sendo ali usado por Deus, derrotou um gigante. Como que acontece essa história? Houve uma grande batalha onde o exército dos filisteus estava de um lado, o exército do povo de Israel de outro, e havia um gigante filisteu que ficava desafiando no vale, ou seja, lá embaixo. Enquanto um estava de um lado de um morro, outro do outro lado, lá no vale, lá embaixo, esse gigante ficava desafiando alguém para vir lutar contra ele só. E Davi, sendo muito pequeno, ele foi levar comida aos seus irmãos que estavam ali na batalha. Quando ele chega, ele percebe toda aquela história, toda aquela situação, e ele pergunta o que estava acontecendo e o que ganharia o homem que vencesse esse gigante. E aí os soldados dizem que ele ganharia isenção de impostos, ele ganharia riqueza, ele ganharia a filha do rei. E o irmão de Davi meio que esnoba ele e diz: vai para casa, o que você está fazendo aqui? Você veio só para ver coisas ruins acontecerem. E Davi, ele entende que ele tinha sido chamado para aquela batalha, só que ele passa por uma série de situações antes de derrotar esse gigante. E eu sei que você já também viveu alguma história onde você se sentiu muito pequeno, onde as pessoas desacreditaram de você. As pessoas desacreditaram de mim também. Eu sempre fui um menino que gostava de estar com a galera do futebol, com a galera maloqueira da rua, e as pessoas acharam que eu seria alguém que eu não iria prestar pelo fato de eu estar envolvido com esse pessoal. E graças a Deus me tornei pai de família responsável, nunca me envolvi com nada de errado para conseguir alcançar um objetivo, mas as pessoas desacreditaram de mim. E desacreditaram de você também, ou talvez estejam desacreditando. Desacreditam porque acham que nós não temos capacidade, desacreditam porque acham que o desafio que está diante de nós é maior do que o que a gente pode fazer, desacreditam porque nós temos uma ideia e um projeto muito legal, só que as pessoas não sabem o que passa na nossa mente e no nosso coração e julgam que nós não temos capacidade de fazer. E dentro dessa história de Davi, dentro dessa ideia de que as pessoas irão desacreditar de nós, eu quero refletir com você algumas lições que nós aprendemos dentro desse contexto. A primeira lição que nós aprendemos, se as pessoas vão desacreditar de nós, é que nós precisamos focar nos resultados. Dentro dessa questão que as pessoas vão desacreditar de nós, em alguns momentos da nossa vida, quando nós vamos fazer aquilo que nós nos propomos a fazer, o que acontece com a gente? A gente fica questionando quando as coisas começam a não dar tão certo assim. A gente fica questionando, será que aquela pessoa que desacreditou de mim, ela não tinha razão? E às vezes a gente desanima e quer largar as coisas no meio do caminho por causa dessas coisas. As dificuldades vêm, a gente lembra o que as pessoas falaram, a gente lembra que poucas pessoas estão do nosso lado e a gente dá aquela desanimada. Então a primeira lição que eu quero aprender com tudo isso e com a história de Davi vencendo Golias é que você precisa aprender a focar nos resultados. As pessoas vão desacreditar de nós e isso é fato. No meio do caminho vão surgir desafios, vão surgir algumas lutas e algumas questões que vão nos levar a desanimar. Só que o que a gente precisa fazer? A gente não pode ficar pensando no que as pessoas pensam ou não ao nosso respeito, nós precisamos focar no resultado. Quando Davi chega diante da batalha
e ele vê tudo aquilo acontecendo, aquele alvoroço, o gigante lá embaixo desafiando o exército de Israel. Ele diz assim: o que vai ganhar quem vencer esse gigante? E aí os homens dizem: vai ganhar riqueza, vai ganhar a filha do rei, vai ganhar isenção de impostos. Além da confiança em Deus que Davi teve, é claro, ele focou no resultado. Às vezes, para a gente vencer essas objeções e olhar para aquilo que a gente se propôs a fazer e continuar confiando, nós precisamos focar no resultado. Os desafios, eles são gigantes, se o nosso sonho é muito grande. As lutas, elas irão aparecer, as pessoas irão nos criticar, mas nós precisamos focar no resultado. Porque foi visando o resultado que nós levantamos do nosso lugar e dissemos que iríamos fazer algo. Então, a primeira lição. A segunda lição é: Deus, ele pode te levar a batalhas que aparentemente não são suas. E aqui a gente precisa tomar muito cuidado. Isso não é pegar problemas dos outros para nós. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que existem algumas questões que acontecem na vida que parece que aquelas lutas não são suas. Mas lá no fundo do seu coração, você sabe que você precisa se levantar para travar aquela batalha. Davi, ele foi levar comida para os seus irmãos. Davi não tinha nada a ver com aquilo, ele era um moço, ele era um jovem, talvez estivesse entre seus 16 e 18 anos, não sei porque a Bíblia não relata, mas ele era um moço, e ele foi simplesmente levar comida. Aquela guerra não era dele, aquela batalha não era dele. E existem algumas batalhas que nós vamos travar que aparentemente elas não são nossas. Eu sempre digo que existe uma diferença entre ganância e ambição. A ganância, ela vai te levar a conquistar as coisas e fazer qualquer coisa para conquistar aquilo. O que isso significa? Se você tiver que passar por cima de alguém, você vai passar. Se você tiver que fazer coisas ilícitas, você vai fazer. Se você tiver que fazer coisa errada, você vai fazer para chegar no seu objetivo e para conseguir riqueza. Isso é a ganância. A ambição, por outro lado, é um desejo ardente que nós temos de ser melhores, de conseguirmos progredir, seja de uma maneira geral ou propriamente dito financeiramente. Só que essa ambição não nos leva a cometer coisas ilícitas. Então talvez você tenha essa ambição, esse desejo de progredir, principalmente financeiramente, para ajudar os seus pais, ajudar os seus irmãos, ajudar as pessoas à sua volta. Não necessariamente ajudar a sua família é uma batalha sua. Só que é um desejo do seu coração pelo fato de você perceber que as pessoas estão sofrendo com algumas coisas e se você alcançar um objetivo, você pode ser bênção na vida delas. Talvez seja esse tipo de batalha. Eu vivi batalhas semelhantes quando eu assumi a liderança de um lugar onde não necessariamente isso era responsabilidade minha. Existiam pessoas mais experientes, pessoas mais velhas, pessoas que estavam ali há mais tempo que poderiam assumir. Mas eu sabia que aquela batalha era minha. Então Deus às vezes ele faz essas coisas, ele nos leva a lutar batalhas que aparentemente não são nossas. A terceira lição é que os que estão perto de você, normalmente, via de regra, são os que mais desacreditam. Davi, quando ele questiona e pergunta a respeito do prêmio, o que primeiro questiona ele e fala, vai embora, moleque, é o seu irmão. Naturalmente, os que mais desacreditam de nós, dos nossos sonhos, daquilo que arde em nosso coração, são as pessoas que estão perto da gente. E isso é bíblico. Jesus, ele diz que não tem profeta com honra em sua própria terra. Não tem como você ser honrado onde você está. Quando nós olhamos personagens bíblicos, nós percebemos que alguns deles, eles foram abençoados em vários aspectos. Quando eu falo abençoado, não necessariamente é financeiramente, mas em vários aspectos, depois que eles saíram da onde eles estavam e foram para um lugar diferente. Porque
é muito natural as pessoas desacreditarem. E eu digo isso nem no sentido de maldade, mas é porque as pessoas viram você crescer, as pessoas viram os seus erros, as pessoas viram as suas falhas. E quando você começa a viver um processo de transição, na cabeça das pessoas, você ainda é aquela pessoa que errou pra caramba, você ainda é aquele moleque, você ainda é aquela pessoa que tá imatura, só que você sabe que a mudança que está acontecendo dentro de você. E por isso, em alguns momentos, é importante nós deixarmos o lugar onde nós estamos vivendo e partir para viver um novo. Porque você vai encontrar um novo ambiente, pessoas que não te conhecem, você com mais experiência, mais bagagem, vivendo em um lugar diferente. A resposta que você vai ter da sociedade é diferente da que você tem tido no lugar onde você está. Então isso também é muito importante. A quarta lição é: questionarão a sua imaturidade, no caso. Quando você se propõe a fazer alguma coisa, as pessoas às vezes questionam a nossa imaturidade pela questão de idade, a nossa imaturidade com aquilo que nós estamos fazendo, e a nossa imaturidade com aquilo que nós estamos nos propondo a fazer. Foi isso que aconteceu com Davi. Sabe o que o rei disse para Davi? Você ainda é moço. Mas quem disse que a minha idade, ela necessariamente precisa ser comparada com a sua quando você fez alguma coisa? Existem pessoas que se dão muito bem na vida com 20 anos. Existem outras que se darão muito bem com 70 anos. A idade, ela não pode ser uma métrica a respeito daquilo que nós estamos nos propondo a fazer. Não é porque a outra pessoa fez muito tarde algo e se deu muito bem que eu preciso esperar a idade dela. Nós temos experiências de vida totalmente diferentes. Nós vivemos em lugares, em ambientes totalmente diferentes. Então, algumas pessoas alcançam a maturidade com 30, 40, 50. Outras alcançam com 15, 20, talvez. O fato é, as pessoas, elas acabam questionando a nossa imaturidade e elas desacreditam da gente por isso também. A quinta lição: aprenda a vencer os desafios pelas experiências que você já viveu antes. Quando você se propõe a fazer algo, você é questionado pelas pessoas, os desafios virão. Você precisa aprender a vencer esses novos desafios pelas experiências menores que você viveu antes. Quando Davi ele se propõe a lutar com o gigante, ele vai olhar para a sua vida, ele lembra e ele fala isso para o rei, que ele, quando estava cuidando das ovelhas de seu pai, um leão pegou uma ovelha, ele matou o leão. Um urso veio até ele, ele matou o urso. Aí ele vai dizer assim: quem é esse gigante, para que eu não faça o mesmo? Ou seja, as experiências que Davi tinha somaram para ele ter essa ousadia, essa coragem para vencer esse novo desafio que viria. Então, por mais que as pessoas desacreditem de você, aprenda a vencer os seus desafios pelas experiências que você já teve. Nós precisamos ser bem seletivos nesse sentido. Existem algumas pessoas que vivem experiências ruins na vida e elas passam a vida inteira reclamando dessas experiências. E quando ela lembra daquilo que ela viveu, é só para se lamentar. Isso não traz progresso nenhum para a nossa vida. Agora, existem outras pessoas que vivem experiências muito ruins, mas toda vez que lembra daquela experiência, não é para reclamar, mas é para dizer assim: quando isso aconteceu com a minha vida, eu aprendi que isso aqui eu não posso fazer mais, por esse caminho eu não posso andar. Então eu uso essas experiências para esse novo que eu estou vivendo. Outra lição que nós aprendemos é que algumas armaduras elas só servem nos outros. Além das pessoas desacreditarem de nós, quando a gente decide fazer alguma coisa, o que elas vão dizer? Você precisa fazer isso, isso, isso. Elas te dão toda uma diretriz de coisas que elas dizem que você precisa fazer, só que você olha para a vida da pessoa e não tem resultado.
E eu não estou falando de resultado de coisas, tá? Eu quero sempre deixar isso bem claro, que para mim, vida com resultado não necessariamente significa ter coisas, mas ter um bom casamento é um bom resultado, harmonia familiar, ter uma vida saudável, várias coisas são resultado, não necessariamente o dinheiro. Só que as pessoas, elas querem te ensinar algumas coisas e não tem resultado em quase nenhuma área da vida. E elas querem te dar a armadura delas. Olha, você precisa seguir por aqui, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Não, algumas armaduras só servem nos outros. Foi isso que aconteceu com Davi. O rei Saul, depois de questionar e buscar informação, e fala: cara, você é muito menino, você não vai conseguir, faz o seguinte, então toma pelo menos a minha armadura. Davi, ele vai andar com a armadura do rei Saul. O que acontece com Davi? Ele vê que essa armadura é pesada, ele tira e fala: cara, eu não vou usar esse negócio. Eu não vou usar porque isso não serve em mim. Então, quando as pessoas desacreditarem de você e quiserem te dar as suas armaduras, lembre de uma coisa: as armaduras dos outros servem nos outros. Deus vai te dar a sua própria armadura para vencer os seus próprios desafios e gigantes. Outra lição que nós aprendemos é: faça o simples. Às vezes, o que mais é preciso fazer é o simples, e a gente está querendo burocratizar um monte de coisa. A gente está querendo fazer um monte de coisa super tecnológica, mas às vezes o que funciona é o simples. Eu acho muito interessante quando as pessoas montam aquela ilustração, né, com a caneta Bic lá nos anos 80, não sei o ano que foi fundado, e hoje em 2025, exatamente o mesmo modelo. E elas escrevem assim: às vezes é necessário fazer somente o simples, e é exatamente isso. O que Davi fez? Davi, ele era preparado com a sua funda. O que era uma funda? Era como se fosse um estilingue, só que diferente, que você estica e solta, a funda você rodava e lançava a pedra, e ele era muito bom com isso. Ele cresceu fazendo isso. E aí, ao invés de usar a armadura dos outros, o que Davi fez? Ele fez o simples. Ele fez aquilo que ele sabia fazer. No momento de dificuldade, onde você vai lembrar que as pessoas desacreditaram de você, ao invés de você querer fazer coisas muito sofisticadas, faça o simples. Às vezes o simples gera mais resultado do que o sofisticado. Outra lição que nós vamos aprender também com isso é que as pessoas irão nos desprezar, principalmente quando a gente estiver diante de algum desafio. Se tem uma coisa que as pessoas gostam pra caramba de dizer, é a frase: eu não falei pra você? E quando você toma uma decisão de romper, quando você toma uma decisão de mudança, de viver algo novo, as pessoas, elas vão desacreditar de você, e elas estão preparadas para dizer para você assim: eu não falei para você? Só que, por mais que as pessoas desacreditem de você, você precisa continuar acreditando na mensagem que você carrega e naquilo que você predispôs a fazer quando você se levantou do seu lugar. Outra lição que a gente aprende, e só para frisar, isso aqui, as pessoas irão te desprezar, ela está relacionada muito ali com o momento onde Davi desce e começa a escolher as pedras, e o gigante fala para ele: o que você está fazendo aqui com pau e pedra na minha mão? Estava desprezando, tá? A nona lição: comece por pequenas metas e depois aumente. Davi, ele não desce todo louco ali, desesperado para lutar com o gigante. Cara, eu vou lá, eu vou para cima dele. Não. Davi, ele tinha um projeto na cabeça dele. Cara, eu vou lutar com esse cara. Fisicamente eu não tenho condição nenhuma de lutar com ele. Se eu chegar perto dele, ele vai me dar um chute e eu já vou longe. Então eu preciso pensar em alguns passos que eu preciso seguir para poder vencer esse gigante. A primeira coisa ele já sabia: ele precisava matar ele à distância, porque Davi não tinha condição de chegar perto dele pelo seu tamanho. Davi é como se fosse um arqueiro com a sua funda. Então o que ele faz quando eu falo dessas pequenas metas diante dos desafios? Ele seleciona boas pedras. Ele pega a sua funda e ele sabe o que vai fazer. Então, nesse momento onde você está vivendo esse novo e você quer
vencer esses desafios e você sabe que as pessoas estão desacreditando de você. Não queira construir algo grande logo, mas estabeleça pequenas metas, porque os resultados acontecem com o tempo. E a última lição é: confie em Deus e faça a sua parte. Davi, lá no começo, ele já diz assim: quem é esse incircunciso filisteu que está afrontando o exército do Deus vivo? Às vezes a gente fala muito sobre confiar e acreditar em Deus, só que a gente está fazendo isso sentado na nossa cadeira. Nós não levantamos para fazer algo novo. Alguém já disse que é impossível a gente esperar resultados diferentes continuando fazendo a mesma coisa. Se você está fazendo a mesma coisa e está dizendo que confia em Deus, resultados não virão. Acho muito interessante a respeito das curas de Jesus, no momento onde ele cura um homem cego. Esse homem é cego, pede para Jesus para ser curado. Jesus, ele pega, mistura saliva no barro, passa nos olhos desse cego e fala: agora você vai até o tanque para lavar os seus olhos. Toda vez que eu lembro essa história, eu fico pensando assim: poxa vida, Jesus acalmou o mar. Jesus, ele curou um monte de gente com uma palavra. Jesus, com coisas simples, ele curou as pessoas. E por que ele pediu para esse homem, passou a saliva, colocou no olho, passou e falou para ele lavar? Em alguns momentos da nossa vida, se nós desejamos alcançar resultados, esses momentos, eles acontecerão depois que nós fizermos a nossa parte. Não adianta nada esperar resultados diferentes continuando fazendo a mesma coisa e só orando. Martinho Lutero, se não me engano agora, grande reformador, ele vai usar uma frase assim, se eu não me engano foi ele ou foi Calvino, agora deu um branco: orare et labutare, uma frase em latim que significa assim: ore, mas trabalhe. Ou seja, confie em Deus, mas faça também a sua parte. Reflita sobre isso. As pessoas vão desacreditar de você, mas se você refletir por tudo que foi falado aqui e colocar isso em prática, sem dúvida, diante dos desafios e das lutas, você vai sempre lembrar o porquê que você se propôs a fazer o que está fazendo. Se esse conteúdo fez sentido para você, já curte, comenta, compartilha, segue a gente para mais reflexões, segue a gente para que esse vídeo alcance mais gente também. Deus abençoe tua vida. Forte abraço e até breve.